Olá, que bom, estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Estamos desenvolvendo um assunto sobre a necessidade da perseverança. Nós estamos na segunda parte da apostila, quando nós estamos tratando de assuntos internos. Nós já vimos a questão dos erros, e hoje nós vamos ver a questão da inferioridade. Inferioridade, o mal contagioso da insegurança, ok? Isso dentro da segunda parte da apostila, que são os assuntos internos. Aquilo que milita contra mim no sentido de minar a minha perseverança, ok? Agradeço a você pela tua conexão, pelo teu interesse. Deus te abençoe e vamos ao assunto, que é grande, e eu vou correr um pouquinho aqui. Ok, todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de fragilidade. Isso não é novidade. Mas todos os homens foram criados iguais, dentro da normalidade da criação. Não vou tratar de assuntos que fogem à regra, porque aí a gente não consegue terminar esse estudo, né? Mas dentro da normalidade, todos nós somos iguais. E por que o desempenho varia de um para o outro? O mesmo corpo, o mesmo cérebro, talvez as mesmas oportunidades, mas o desempenho ele varia de uma pessoa para outra. E todos nós temos dotes naturais, só que uns conseguem descobrir com muita rapidez, com muita eficiência e alavanca esses dotes, outros não. Então tem uma pegada aí que tem a ver com o cidadão, com o indivíduo, com a pessoa, tá bom? E é um poder tremendo na nossa mente, na nossa estrutura de entendimento, né, que envolve vontade, emoções e tudo mais, né? E essa capacidade de raciocínio, de elaboração, de criatividade, de imaginação é tremendo. Deus colocou isso, foi dessa maneira que Ele criou o homem. Mas, no entanto, a gente sabe usar muito pouco isso. Essa que é a verdade. E por não saber usar aquilo que Deus projetou, nós ficamos para trás. Tanto na vida pessoal quanto na vida secular, nos relacionamentos e muitas vezes no ministério. E é por isso que nós temos que tratar desses assuntos, e um deles é o complexo de inferioridade. Acontece que o complexo de inferioridade é um sentimento, e sentimento é uma construção. A gente já falou sobre isso, ok? Quando a gente falou da inteligência emocional, a gente trouxe essa questão. O sentimento, ele é construído ao longo de um tempo, de um processo, de uma vivência. E a maneira como você elabora cognitivamente essas experiências, você vai solidificando, enraizando um tipo de sentimento dentro de você. Ok? Então, eu estou envolvido no processo, querendo ou não, sabendo ou não. Então, aí traz a responsabilidade para o meu lado, não é? A maneira como eu trabalho isso, tá bom? Vamos fazer algumas observações úteis aqui para a gente trabalhar melhor esse tema. Normalmente, as pessoas que são muito inteligentes são problemáticas. Então, a questão não está diretamente relacionada com o QI. Então, a gente tem que... É o primeiro paradigma que a gente tem que trabalhar.
Porque normalmente essas pessoas de QI muito alto, elas têm problemas de relacionamento, têm muita dificuldade. Elas se dão muito bem sozinhas, mas botou gente do lado, a coisa começa a complicar. Então tem algo aí que vai além dessa questão do QI, ok? E outra coisa também é que quem tem esse sentimento de inferioridade, que é uma coisa construída, né? Porque sentimento é uma construção, normalmente a pessoa usa máscaras, consciente ou não. Ela desenvolve blindagem, mecanismos de defesa, para que ela consiga sobreviver no meio de um ambiente que, do ponto de vista dela, é hostil, que não a valoriza. Aí ela é obrigada, até por uma questão de sobrevivência, a desenvolver esses mecanismos. E isso acaba trazendo um disfarce, né? Que muitas vezes você não consegue reconhecer de imediato. Mas aí, quando você começa a prestar atenção, você vai acabar reconhecendo a dificuldade, ok? Normalmente, uma pessoa barulhenta, ela é barulhenta para tapar o ruído do seu sentimento de inferioridade. É possível que essa seja uma situação que nós estamos abordando aqui, tá? A outra é o sarcasmo. Aquela pessoa sarcástica, cínica, também é outro mecanismo de defesa, de blindagem, ok? E a outra coisa, para a gente estabelecer uma base, é que o cristão, mesmo que tenha nascido de novo, mesmo que tenha sido batizado no Espírito Santo, ele também tem problemas. Então, eu quero que você perceba que o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Porque se a gente tem uma visão míope, nós somos pentecostais e temos uma visão míope das coisas, a gente não ajuda o processo. A nossa ignorância acaba atrapalhando, tá bom? E nós temos que olhar para essas coisas com atenção. A questão do conforto, outra coisa, todo mundo se sente bem numa situação de conforto. Ali ele se acomoda, ali ele estaciona, ele tem mecanismos repetitivos e ele não quer que ninguém mexa naquilo. E se você tem um sentimento de inferioridade, você não vai querer que se mexa naquele modo stand-by, sobrevivência que te acomodou e que você se esconde bem ali naquela situação, daquele jeito, naquele status, não é? E você acaba criando uma barreira, uma cerca, ok? E você precisa mexer com isso para que a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz, ela se torne uma realidade na nossa vida, tá bom? Porque a questão é, você sozinho pode ser que não tenha tanto problema, mas quando você é colocado em relacionamentos, com atividades em grupo e tudo mais, é ali que começa o problema. E você não vai conseguir disfarçar isso o tempo todo. E o que acontece para nós, igreja? Nós trabalhamos com pessoas o tempo todo. E não tem como evitar isso, faz parte, ok? Então eu tenho que trabalhar essas coisas para não passar constrangimento, não provocar escândalo e não ter o meu chamado travado, bloqueado por questões mal resolvidas na minha vida, ok? Porque, na verdade, tudo isso acaba me castrando, me bloqueando, me congelando, e eu não consigo expandir, eu não consigo transbordar, eu não consigo crescer. E trava, dá um branco, congela. E aí fica difícil
você desenvolver uma vida no Espírito, porque uma vida no Espírito é uma vida de fé, é uma vida de coisas novas, inesperadas, são coisas inovadoras, são coisas inesperadas, poderosas, e se você tem problemas, essa atividade muito dinâmica do Espírito fica bloqueada. O Espírito Santo precisa da tua cooperação para que você seja bem sucedido. E não adianta, na igreja eu não posso me esconder. Não quero que ninguém se aproxime, não quero me envolver com nada. Está errado, não funciona. Tem que se envolver com as pessoas, mesmo que isso traga um aprendizado duro, mas eu tenho que me envolver com as pessoas, porque essa é a função da igreja. E aqui na apostila, nós temos 3 exemplos bastante sintomáticos, né, que o autor traz aqui, e que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é muito grande e o tempo nosso vai embora. Mas o primeiro é Moisés. Moisés, ele, aos 80 anos, foi chamado para uma grande obra. Ele se achou incompetente, que não dava, ele não tinha a performance necessária, ele se sentiu apavorado pela opinião do povo de Israel, que estava aprisionado no Egito. Ele ficou meio apavorado com a questão do faraó. São muitas coisas. Os 40 anos que ele ficou ali no deserto, cuidando de ovelhas, tudo isso fugindo por causa de um assassinato, e tudo isso mexendo com a cabeça de Moisés. E ele foi dando justificativa e o Senhor foi empurrando ele para a missão. Porque se Deus for entrar no discurso das nossas justificativas, ele não consegue chamar ninguém. Então tem hora que ele empurra, e ele vai resolver esse problema ao longo do caminho. No processo de fazer, ele trabalha também as suas fragilidades. Ok? E Moisés teve esse problema, um grande homem que Deus usou poderosamente, ele também tinha suas dificuldades. Então, não se surpreenda que você também tenha, ou eu, não é novidade, tá bom? Mas Deus nos empurra. E sabe por quê? Toda vez que você olha para você mesmo, toda vez que você olha para o seu histórico, e toda vez que você fica olhando para o desafio que está à sua frente, você já entra derrotado. Tem que mudar essa visão. Primeiro eu tenho que trabalhar o meu passado, eu tenho que ter uma visão correta de mim mesmo, e é a visão que Deus tem de mim, ok? E olhando para o desafio, eu tenho que enxergar Deus maior do que o desafio. Senão eu não saio do lugar, congela. Você nunca vai se sentir qualificado para aquilo que Deus está te chamando. O problema de Jeremias, outro caso que o autor cita aqui também. Jeremias, quando foi chamado para uma missão difícil, para confrontar o povo de Israel, ele também se sentiu inadequado, desqualificado, ou seja, complexo de inferioridade. Não dá, eu sou como uma criança, não tenho condições. Deus falou, não pense assim. Por quê? Porque sou eu que estou te chamando, e sou eu que te capacito, e sou eu que vou honrar o teu chamado. Não é na tua força, nunca foi, nunca vai ser. Mas a gente tem essas escorregadas, né? Deus não chama uma pessoa porque ela é uma super estrela, um pop star, altamente qualificado, altamente reconhecido. Deus não chama, Ele chama quem Ele acha que tem o coração no chamado. Deus enxerga o coração antes da performance. Deus não se impressiona com performance. Deus, o que chama a atenção de Deus é um coração obediente. Isso chama atenção.
Então, acho que a gente tem que resolver alguns paradigmas aí que ficam travando o nosso coração. E outra coisa, não é na minha oratória, no meu poder de empatia, de convencimento, não. Eu te darei boca e você vai falar as minhas palavras, porque são as minhas palavras que têm unção. Pronto. Então, vamos emprestar a nossa vida para Deus como um canal desobstruído de qualquer sentimento de inabilidade, inadequação. Amós, outro exemplo que é um contraponto a esses dois primeiros que foram citados. Amós era um cara semi-analfabeto, um trabalhador braçal, pobre, desconhecido, talvez não tivesse oratória nenhuma, presença nenhuma. Deus chamou o Amós. Opa, mas cadê o currículo do Amós? Quem que já ouviu falar nesse cara? Deus não está preocupado com esse tipo de coisa. Quem se preocupa com esse tipo de coisa é o homem. Deus olha para Amós e vê um coração que na mão dele vai ser sucesso. Sucesso para fazer o que Deus está pedindo para fazer. Porque é isso que interessa, a fidelidade em fazer aquilo que Deus te pediu, não é outra coisa. Estão entendendo? A gente tem que perceber o que Deus quer da nossa vida. Amós era um colhedor de figos de sicômoro, um trabalho braçal, ok? Ele vivia disso. No entanto, ele foi chamado para chamar a atenção de Israel. E aqui na apostila a gente vê o confronto que ele faz com o sacerdote de Betel, Amazias, que era lá da cúpula. E ele confronta o cara. Aonde que ele achou coragem para fazer isso? Porque ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. E quando ele abriu a boca, ele falou aquilo que Deus mandou falar. E ele falou. Ele não ficou com medo, não se sentiu inferiorizado, desqualificado, inadequado para aquele chamado. Ele foi falar para pessoas importantes. Ele não tinha qualificação nenhuma. Ele simplesmente obedeceu. Vocês estão vendo como é importante a qualidade do nosso coração, a qualidade da nossa fé, da nossa obediência? É isso que Deus está procurando na minha vida e na tua vida. Então ele não ficou com medo, não. Ele não ficou, eu sou pesado de boca, eu sou uma criança, eu sou um pobre coitado. Ele não ficou com esse papo de sentimento de inferioridade de uma pessoa desqualificada. Ele simplesmente foi e abriu a boca. Não é fácil, o desafio é grande. Quando você olha para Deus, aí você começa a prosperar naquilo para o qual Deus te chamou. Mas quando você olha para você mesmo, quando você olha para as pessoas que estão do teu lado, quando você olha para a dificuldade que está à sua frente, você vai acabar amarelando. Esse é que é o problema. Por isso que a Bíblia diz, olhando fixadamente para o autor e consumador da nossa fé. Não é uma opção, é uma necessidade, ok? Vamos ver, então, o ponto de vista bíblico dessa questão. Como Deus nos vê? O que Deus fala a nosso respeito? Que é isso que interessa, ok? Você é precioso para Deus. Primeira coisa, Ele te ama. Ele é o maior interessado em trabalhar a qualidade do teu coração. Isso se chama maturidade. Isso se chama liberdade. Primeira coisa, ok? Porque essa questão de autoestima é uma questão de identidade. Você é filho de quem, afinal de contas? Eu sou filho de Deus. A minha identidade está em Cristo. O meu poder vem do Espírito Santo que habita em mim, o poder da palavra que está semeada no meu coração. E nós andamos por fé.
Ok? Então, eu tenho que entender que Deus, se Deus te chamou para alguma coisa, se Deus colocou alguma habilidade na tua vida, vá em frente, tenha coragem. Lembre-se daquilo que Deus disse para Josué: põe o pé na estrada e eu te abençoo. Mas ponha o pé na estrada. Então resolva esses sentimentos estranhos aí, de uma vez por todas. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Ele é o maior interessado em trabalhar cada uma delas. Ok? Isso me traz esperança, confiança. E Deus disse: olha, o que eu comecei na tua vida eu vou terminar. E vai ser bem terminado, porque Deus não faz coisa mal feita. Opa, então não é na minha força? Não, não é na tua força, é na dele. Ok? Eu apenas tenho que cooperar. E Deus vai completar a obra, não interessa. Enquanto você estiver vivo na terra, o Espírito Santo vai estar trabalhando a qualidade da tua vida e do teu chamado. Tá bom? A questão do corpo. A família é um corpo, a família de Deus, a igreja, é um corpo. E Deus colocou como quis cada membro no corpo. Ah, tá bom. Agora, eu tenho que me sentir bem com aquilo que Deus projetou para mim. Eu vou ficar olhando para o que Deus projetou na vida do outro? Aí vai começar um espírito de competição. Esse negócio não vai funcionar. Eu tenho que me sentir bem com aquilo que Deus me deu, com aquilo para o qual Deus me chamou. É ali que eu tenho que ser fiel. E é agindo assim que eu sou livre, eu sou alegre e agradecido a Deus. Porque o corpo tem muitos membros, cada um tem a sua importância. Só que o corpo, ele é incompleto se faltar um membro no corpo. Ok? Então, seja você com visibilidade ou não, Deus te ama e Ele tem algo para a tua vida. Agora, seja fiel naquilo que Deus te deu, naquilo para o qual Deus te chamou. Tá bom? E se sinta bem assim, porque do ponto de vista de Deus, você é importante. Às vezes, para o homem, você não tem muita visibilidade, mas você é tão importante quanto. O preço da minha redenção, com visibilidade ou não, foi o mesmo. A gente tem que começar a mudar a maneira de raciocinar, tá bom? E Deus colocou cada um com uma utilidade. Tem uns que vão ter uma utilidade abrangente, mais abrangente, né? Com uma visibilidade maior, com um impacto maior. Glória a Deus por isso. Mas vai ter uma pessoa lá que não vai ter visibilidade nenhuma, mas ele está lá numa salinha do fundo orando e gerando algo no reino do Espírito. Para Deus tudo é importante. E a gente, por questão de complexo de inferioridade, a gente acha que aquelas coisas que não são visíveis não são importantes. Está errado, esse pensamento é carnal. Essa autoestima ainda é carnal. É murmuração contra Deus. A gente tem que ter clareza nessas coisas. O importante é que você seja fiel na utilidade que Deus te deu. É ali que você vai se sentir realizado e feliz e útil para Deus, para a glória de Deus. Agora, nós como igreja vamos ajudar as pessoas? Claro que vamos, para que ela desabroche. Eu chamo isso de promover pessoas. Você ajudar a pessoa a superar ela mesma e completar a carreira para a qual Deus a chamou. Essa é a nossa função, abençoando pessoas para que elas sigam em frente e produzam um legado para a glória do Senhor. Ok? Então vamos ter isso aí bem resolvido. Bom, para encerrar rapidamente aqui, o nosso tempo está esgotando.
Algumas recomendações aqui. Procure entender, buscando o Senhor, qual é o projeto que Ele tem para a tua vida, qual é a qualificação, a utilidade que Ele planejou para você. Não fique olhando para o outro. Busque você encontrar o que Deus quer da tua vida. É aquilo que está na Bíblia. O que tu queres de mim? O que tu queres de mim? O que Deus quer do outro é problema dele com o outro. E se eu tiver que ajudar, vou ajudar. Mas eu quero saber o que Deus quer de mim. É assim que eu tenho que andar resolvido na vida. É um processo. Deus vai trabalhar isso na tua vida o tempo todo. Ok? Não pense que isso vai ser resolvido assim, num passe de mágica. Não, é processo. Maturidade é processo, e é experimental, é pessoal. Mas eu não posso deixar de olhar para o Senhor, porque senão eu começo a ter a minha convicção abalada. Procure identificar aonde você tem dificuldade e vá atrás da solução. Não adianta só ficar no diagnóstico, é preciso romper com essa realidade na tua vida. Então, procure identificar onde estão as dificuldades aí na tua vida e vá para cima. Tenha uma atitude de guerreiro, aguerrida, ousada. Resolva a parada, porque Deus está esperando para colocar mais coisas na tua vida. Ok? É assim que a gente vai encarando esses problemas de natureza interna, conquistando uma liberdade para que Deus nos use poderosamente. Ok? Então, aprenda a reagir de forma correta diante das dificuldades, diante dos desafios, e deixa Deus trabalhar, confia nele, que Ele sabe o que está fazendo. Ok? E agindo assim, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado pessoalmente, e como instrumento você vai ser abençoador. E a igreja agradece, porque você vai contribuir poderosamente para a edificação do corpo de Cristo na terra no tempo da tua oportunidade. Ok? Agradeço a você, pense nessas coisas com calma, dá uma sondada aí na tua vida, faz um checklist aí, faz uma autoavaliação, mas tudo isso colocando como aquela pessoa que quer deslanchar na vida e ser extremamente abençoadora na terra. Que você tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você.